Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, em nome da Secretaria de Educação. Todos bem-vindos para mais uma aula, aula 53, Grécia Antiga. É a nossa terceira aula, né? Mas hoje o nosso tema é a cidade de Esparta. Aula passada, Atenas, perdi. Cara, volta lá, ficou bem show de bola. Falamos inclusive da democracia. Antes de nós começarmos a nossa aula, tenho dois recados muito importantes. Primeiro, lembra o link da presença? Pois bem, ele não tem mais. Agora, lá no Classroom, é a atividade que computa a sua presença. Por isso é fundamental, todos vocês façam a atividade do Classroom. Segundo recado, o aluno aí que está utilizando o sistema impresso do colégio, a cada 15 dias vai lá buscar, não é verdade? Eu vou lá, eu recolho, eu vou lá e faço minhas correções também. Está assistindo as aulas pela televisão, poxa, show de bola, está assistindo também, está estudando. Mas, poxa, vou deixar aqui para você uma dica, né? Enfim, um convite, desculpe. Se você pode, você tem acesso tecnológico, você tem condições, convite para conhecer o sistema do Aula Paraná, essa plataforma, esse universo, sistema do Aula Paraná. Não se preocupe, ele não vai cancelar a sua nota impressa e quem sabe você consiga aos poucos aí se familiarizando, acaba até migrando, conversando com umas mães essa semana, você, meu filho começou a aprender lá, agora ele só quer saber do Classroom, né? Não quer mais utilizar o material. Pode acontecer essas migrações, não se preocupe. Como também não se preocupe, não vai cancelar as suas notas do impresso. Vamos começar então nossa aula? Dobre as mangas, aperta o cinto, se segura na poltrona. Vamos com tudo. Embarque nessa, eu vou apresentar para vocês os 3 objetivos da nossa aula. Reconhecer as especificidades de Esparta, que possibilitaram a criação de uma sociedade militarizada. 2. Identificar a educação sobre os valores guerreiros da sociedade espartana. 3. Apontar as principais características da política em Esparta. Retomando a aula passada, origem e localização de Atenas, berço da democracia política, e nós fechamos com a cidade, toda a construção, né, as regiões Acrópole, Ágora e o espaço urbano, inclusive hoje, né, mostramos uma foto da cidade atual de Atenas, que é a capital de um país chamado Grécia, existe, normal, né, como existe o país Brasil, um país chamado Grécia, com a capital em Atenas. Hoje, vamos então estudar a origem de Esparta, a educação espartana, como que era realizada, ligado ao militarismo, a militarização, a política espartana e também a sociedade espartana. Todos estão ligados a valores guerreiros, uma sociedade guerreira. A gente sempre começa a nossa aula fazendo uma discussão do tema e eu trago para vocês uma imagem, o óbvio é que é uma estátua. Mas vamos discutir como que pode relacionar com o nosso conteúdo e o que ela pode nos trazer para nós. Vamos lá? Você saberia dizer do que se trata essa imagem? Você já viu em algum lugar uma imagem assim? Lembra alguma coisa? Aqui de outro ângulo. Observe, enfim, a armadura, o elmo, a espada. Lá no detalhe do lado direito, né, inferior da imagem, tem uma espécie de uma grade, então, pelo jeito, todo esse espaço aqui em homenagem a alguma pessoa muito importante. Está essa estátua não, é esse escudo, representando como que era, próximo da estátua. Já viram essas imagens em algum lugar? Pois bem, é a estátua do rei Leônidas, figura central na Batalha das Termópilas em 480. Os persas venceram. Invadiram a Grécia pelo desfiladeiro da Termópilas, mas suaram muito para passar por ali, pelo rei Leônidas, um grupo pequeno, enfim, acredita-se entre 3 a 6 mil espartanos, que liderava alguns números pequenos aí de Árcades, ou outros soldados de outras cidades que foram juntando, mas em comparação com os números dos persas, que se acredita em aproximadamente 40 mil soldados persas, passar 3 dias demorar para passar por aquilo ali, foi uma estratégia do desfiladeiro, 2 regiões de montanhas, e os espartanos utilizaram aquela região, utilizaram a própria geografia para se proteger, né, e para conseguir pelo menos durar 3 dias, como diz o outro, contra um esmagador exército poderoso dos persas.
Olha, não se preocupem, vamos ter essa aula ainda mais para frente, as guerras médicas e a do Peloponeso também. Peloponeso é Esparta contra Atenas, viu? A estátua foi erguida próximo da região onde teria acontecido esse famoso combate, entre um grupo pequeno de espartanos liderado pelo rei Leônidas contra uma força gigante do Império Persa. Origem de Esparta. Esparta era muito diferente de Atenas, a começar pela localização. Estava situada entre altas montanhas e não tinha saída para o mar. Opa, bem diferente mesmo, né? Então, se não é o comércio que desenvolve a cidade, como que a cidade vai entrar para a história, vai se desenvolver, enfim, atividade econômica para manter tudo aquilo? Como que faz? A cidade foi fundada pelos dórios e desde o começo da sua história parecia um acampamento militar. Então, está relacionado com as guerras. As guerras eram a principal atividade econômica dos espartanos. Os povos que estavam antes deles foram subjugados, inclusive, a servos por eles, que trabalhavam por eles. É daí que nós entendemos a atividade econômica. Né? Os messênios, que vocês vão ver daqui a pouquinho no slide, que depois se tornaram o termo que nós utilizamos, e o professor Boulos, inclusive, no seu livro, utilizou, chamado de ilotas. Aqui, imagem das ruínas da cidade de Esparta. Um outro problema, quando eu fui montar essa aula, que é questão relacionada a... Existe uma cidade atual, Esparta também, uma Esparta moderna, na Grécia, e ruínas da cidade é o que tem muito pouco. O que sobrou de Atenas, Acrópole, que nós mostramos imagens fascinantes, né? Eu sou apaixonado pela história de Atenas. Em Esparta não tem tantas ruínas. É uma das questões relacionadas também por causa da guerra. Não porque eles foram destruídos, mas porque eles estão focados em atividades guerreiras. E não tem toda uma ideia de construção, de filosofia, de teatro. Não que não tivesse. Tem ruínas, mas muito pouco se preservou de Esparta em relação a Atenas. Sentindo a falta de terras férteis, os espartanos começaram, enfim, a voltar à sua atividade econômica para conquistas, ou seja, para a guerra. Os primeiros vizinhos que foram dominados são chamados de messênios. Segundo o historiador Heródoto, o lema dos espartanos era não fugir do campo de batalha, diante de qualquer número de inimigos, mas permanecer firmes entre seus postos e neles vencer ou morrer. Morrer em nome de Esparta era uma ideia de morte gloriosa, era encontrar a bela morte dos espartanos. E realmente a educação deles era voltada para isso, guerreiros que não fugissem de seu ponto. Nisso, o pai da história aqui, o Heródoto, foi muito feliz em colocar para nós. Uma imagem, um elmo espartano, né, um capacete. Primeira atividade, qual povo fundou a cidade de Esparta? Quem foram os povos vizinhos subjugados pelos espartanos? Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrijamos junto.
Voltei. Vamos lá? A cidade foi fundada pelos dórios e desde o começo sua história mais parecia um acampamento militar. Sentindo a falta de terras férteis, os espartanos conquistaram e dominaram seus vizinhos, chamados messênios, que depois vão se tornar ilotas, segundo o professor Boulos. E a educação militarizada? Como que era a educação dos jovens espartanos? Desde o nascimento, a criança espartana era julgada sob o olhar de valores guerreiros. Do 0 aos 7 anos de idade, ele permanecia com a sua mãe, onde aprendia o básico do ler e escrever, como diz o outro. Isso é um outro problema que eu comentei na aula, nos slides anteriores, sobre as ruínas de Esparta não serem tão preservadas como a de Atenas. A falta também, ou melhor, quase a ausência, para não dizer ausência, de fontes que falem sobre Esparta também são gritantes em relação ou em comparação com Atenas. Na minha casa, na minha mini biblioteca, eu tenho um livro chamado A República. Foi escrito no século V, século IV a.C. Como é que ele está parado lá de Platão? Então, por muita produção filosófica, artística, teatral de Atenas chegou a nós. Claro, passou por todo um processo, vários outros tipos de pessoas que precisaram reproduzir para chegar até em nós. Mas em Esparta não se chegou muita, para não dizer que não chegou nada, de escritas, livros, porque realmente a educação e os valores guerreiros é a prioridade na formação cidadã de Esparta, diferente de Atenas, que um bom cidadão ateniense é aquele que fala com eloquência, fala com força política, que mostra habilidade e liderança. Lá aqui não, aqui o bom cidadão ateniense, espartano, é aquele que não foge, aquele que encara a bela morte, morrer em campo de batalha, diretamente ir para o Elísio, como diz o outro, o paraíso da mitologia grega. É outro tipo de noção de ideias, de mentalidade em Esparta. No espaço doméstico, o pai também já fazia suas primeiras iniciações ao combate. Alguns, como poderia passar o exagero da violência, mas a ideia era realmente preparar o filho para o que vem pior, chamado de agogê. Aos 7 anos de idade, a criança espartana era levada para uma espécie de um campo de concentração do Estado, onde lá, chamado agogê, onde lá passaria por um treinamento com armas, espadas, técnicas de batalha, constantemente testado, sem roupa, colocado em florestas para suportar o frio da Grécia. E pensa um frio. Deixado com fome para ele aprender a sobreviver, a roubar, se precisar até a matar. Isso não tinha nenhuma preocupação, uma ideia de poder e de formação aos jovens espartanos. Lá eram treinados até os 17 anos de idade. Aqui em ruínas da cidade de Esparta, constantemente treinados, ficavam sem comida, como o senhor Roberto comentou, e até aos 17 anos passavam por uma espécie de um rito de passagem. Haviam várias formas, e um deles, por exemplo, era entrar, um jovem espartano de 17 anos, na região dos ilotas, os chamados servos dos espartanos, que trabalhavam por eles, na agricultura, por exemplo, no comércio também poderia ser, apesar que tinha os estrangeiros comerciantes de Esparta, que eram os chamados periecos. Esse jovem espartano, quando entrava na região dos ilotas, se sair com vida, como diz o outro, pronto, já estou aqui, já recebi o meu ritual de passagem. Mas se trouxer uma cabeça de um ilota, ele já passava com uma espécie de uma condecoração, uma espécie de uma hierarquia dentro do exército espartano. Já ganhava uma patente maior, mais alta do que um soldado, por exemplo. Mas, claro, muitos morriam nessa ritual de passagem, porque os ilotas, claro, o que esses jovens, 17 anos, estão fazendo aqui? Peraí. Eles também estavam ali se preparando. E não aconteceria, segundo a lei de Esparta, nenhum tipo de punição aos ilotas, porque realmente era um treinamento e um ritual de passagem. Se o jovem não conseguiu sobreviver, é porque não seria um bom guerreiro, na ideia de valores deles, Viveriam exclusivamente para a guerra até aos 30 anos de idade, quando se tornavam cidadãos e poderiam participar da Ápela. E ganhariam alguns benefícios que nós vamos comentar daqui a pouco também. Aqui, estátua de mármore de um hoplita espartano, século V a.C., Museu Arqueológico de Esparta. É isso mesmo, de Esparta, na Grécia Antiga. Na internet aparece, busto do rei, pode ser do rei Leônidas, mas não tem nada confirmado, é uma hipótese. Responda em seu caderno, como era a educação em Esparta? Qual era seu principal objetivo?
Filosofia que não era, né? Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos junto.
Voltei. Vamos corrigir? Educação espartana baseada em valores guerreiros. Aos 7 anos ganhava treinamento militar no AGOG, onde aprendiam a manusear armas, luta e formações de batalha. Uma delas, por exemplo, famosas falanges. Você vê em filmes medievais aqueles guerreiros usando falange? Na antiguidade, os espartanos já usavam essa técnica, provável até de origem espartana. As falanges são linhas de escudo de proteções, onde atrás vem os chamados de lanças, que daí faz um ataque e o da frente faz a linha de defesa, as linhas de falange. Inclusive, haviam várias formas de linhas de falange, umas delas chamadas de ostras, onde vinham vários guerreiros protegendo até a parte de cima, para eles invadirem uma praia, para eles quebrarem uma outra linha de proteção estratégica do outro exército. Tinham várias falanges, muito interessantes, e chamava muita atenção essa disciplina dos espartanos, até mesmo entre os próprios gregos, que olhavam assim, nossa, como é que eles podem fazer um tipo de educação tão violenta assim aos seus jovens espartanos? Sempre chamou muita atenção, até mesmo dos estrangeiros que passavam por lá ou que conheciam a história de Esparta. Politicamente, Esparta também era bem diferente de Atenas. Havia então alguns órgãos que nós vamos comentar com vocês aqui. Os principais eram do governo espartano. Gerúsia, grupo formado por 30 anciãos, chamados gerontes, com mais de 60 anos, do qual faziam parte também os 2 reis. Os 2 reis, professor? Sim. Esparta era uma diarquia. Agora vamos lá. Eu estou numa sociedade extremamente guerreira. Imagina. Ainda bem que eu não estou nessa, como diz o outro. E preciso ter 2 reis. Vocês saberiam aí, galerinha do 6º ano, por que eu preciso ter 2 reis? Sou uma sociedade guerreira. Teria por quê? Claro, vamos lá. Estou em guerra e vivo da guerra. Minha principal atividade é a guerra. Vou ficar toda hora sem guerreiro? Sem rei, desculpe. Como que vai ficar a administração também da cidade? Ou um representante da monarquia, da realeza na cidade? Então eu preciso ter 2 reis. Um voltado para a guerra, quando o outro está na cidade. Ou que faça, enfim, essa substituição. Mas por isso a função de ter esses 2 reis. Quando nós temos 2 reis dentro de um sistema, nós utilizamos o termo de diarquia. Uma coisa diferente, porque vocês estão meio acostumados que monarquia, né? O monarca, o rei, porque é monarquia, né? Mas quando são 2, vira diarquia. Faziam parte dos 2 reis, os gerontes propunham as leis, decidiam se a cidade devia ou não participar de uma guerra e julgavam causas. Aqui, ruínas da cidade de Esparta. Existe uma Esparta atual, moderna Esparta atual. Existe o clube de futebol, Esparta Futebol Clube. Deve ser muito legal. Não deve ser muito bom, né? Porque eu nunca vi eles assim no cenário europeu do futebol. E aí? Ápela é um outro órgão público. É uma assembleia formada por cidadãos, isto é, espartanos, com 30 anos ou mais. Lembra na nossa explicação da educação que o jovem, enfim, depois do ritual de passagem, até os 30 anos ele ficava dedicando exclusivamente para a guerra? Pois bem, aos 30 anos ele recebia uma espécie de benefícios. Poderia participar da Ápela, receberia uma esposa e receberia um lote de terras com 80 ilotas, servos que trabalhariam para ela. Ele vai ali, vai receber toda essa ideia de benefício e vai retornar para a guerra, que ainda eles têm a sua principal atividade. Por isso que as mulheres em Esparta também tinham um importante papel social para organizar toda a sociedade. Para as próximas aulas nós vamos falar sobre a sociedade na Grécia e eu vou comparar um papel aí da mulher em Esparta com a mulher de Atenas, que é bem diferente as vidas delas, vai ser bem interessante, não percam as próximas aulas. Havia também o chamado éforato, é um órgão formado por 5 membros, éforos, que eram eleitos por um ano. Os éforos estavam acima dos reis, eles tinham mais poderes políticos que eles. Podiam convocar as tropas em caso de guerra, podiam convocar a Ápela, que é a Assembleia dos Cidadãos, e aplicavam as decisões da Gerúsia. Vocês viram, a Gerúsia era um grupo formado por 30 anciãos. Por essas características, o governo de Esparta pode ser definido como uma oligarquia. Oligo, em grego, significa poucos, arquia, poder. Poder nas mãos de poucos. A palavra de origem grega que quer dizer governo de poucos ou governo exercido por uma minoria. Copie seu caderno e responda, como era a política em Esparta? Pode ser definido de que maneira a política espartana? Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos juntos.
Voltei. Vamos juntos? Política de Esparta é organizada da seguinte maneira. Havia Gerúsia, grupo formado por 30 cidadãos, anciãos, gerontes. A ideia de anciãos que eles tinham que ter mais de 60 anos, vocês viram sobre isso? Desculpe, os anciãos não, é os éforos, né? Ápela, assembleia formada por cidadãos, isto é, espartanos com mais de 30 anos, e agora sim, os éforos, organizado por 5 membros, os éforados eleitos por um ano. Por essas características, o governo de Esparta pode ser definido como uma oligarquia. Por volta do século VIII, a sociedade espartana estava dividida em 3 grupos sociais. Então agora vamos para o nosso último tema, como que era a sociedade de Esparta. Nós temos os espartanos, ou chamado de esparcíatas, se vocês encontrarem no livro de história, tá certo, não se preocupem. Eles são quem? São os que descendiam, né, dos dórios, o povo que invadiu a região e fundou a cidade de Esparta, ou seja, os chamados legítimos cidadãos, filhos de mãe e pai espartanos. Somente eles tinham direito à cidadania, possuíam as melhores terras e podiam ocupar cargos públicos e militares. Proibidos de trabalhar, inclusive. Se pegasse um espartano legítimo, trabalhando, como diz o outro, com uma enxada na mão, poderia receber tipo de punições, diversas formas de punições, porque aí ele só está dedicado à exclusividade da guerra, que é a sua principal atividade. Ao trabalho, os ilotas. Isso é um ponto muito interessante também na cidade de Esparta. Aqui uma estátua do rei Leônidas, não é aquela do início da nossa aula. Olha, na cidade de Esparta eles levam muito a sério essa história. Ele aqui inclusive uma região assim que eu vi uma praça aqui com vários comércios, eu achei bem interessante essa foto que eu tirei no Google Earth. Inclusive, galera do Aula do Paraná, eu estava vendo um material bem bacana aqui utilizando o Google Earth, e eu sempre estou utilizando também para montar as nossas aulas. Eu vi assim, eu andei nas ruas de Esparta, eu tenho essa brincadeira quando eu estou montando as aulas, eu entro na história literalmente também. Vale a pena vocês conhecerem Google Earth ou Google Mapa. E lá vocês têm aquele acesso que vocês podem colocar no Google Earth para vocês conhecerem os espaços, as pirâmides, vários monumentos e inclusive alguns museus que disponibilizam tours dentro, que é muito interessante. Os periecos da sociedade espartana eram homens livres, porém sem direito de cidadania. São estrangeiros que moram na cidade, mas não são servos, mas não têm direitos. Vivem nos arredores de Esparta, não podem casar com espartanas ou espartanos, né? E se dedicavam também ao comércio, ao artesanato, ao cultivo de uma pequena propriedade, eram agricultores também, mas não são servos, mas não são cidadãos. Parece que está meio no meio termo, são periecos, são estrangeiros. Agora sim, vem os servos. Os ilotas eram descendentes dos messênios, povo vencido e submetido pelos espartanos. Eu trouxe até a página que está aqui, como diz o outro. Da onde que eu tirei isso? Os ilotas eram de propriedade do governo e eram entregues aos cidadãos espartanos para trabalhar em suas propriedades. O professor Alberto comentou, aos 30 anos de idade, o jovem guerreiro espartano, não, né? O adulto guerreiro espartano recebia uma esposa espartana, afinal de contas, precisam reproduzir a prole, formar os cidadãos, né? Eles são guerreiros, morrem rápido pra caramba, como diz o outro. Ganhavam um lote de terras e 80 ilotas nessa idade de 30 anos. São eles. Viviam numa região próxima. O termo ilotas, inclusive, porque eles ficavam próximo do mar, na região ali dos messênios. Mas são descendentes dos messênios, que era um povo que vivia na região. Próxima atividade. Como era a sociedade espartana? Os ilotas eram descendentes de qual povo? Daqui a pouquinho voltamos, corrigimos juntos.
Voltei, galera. Vamos corrigir? A sociedade espartana é dividida em 3 grupos sociais. Os espartanos descendiam dos dórios, somente eles tinham direito de cidadania. Os periecos, né, não eram nem servos e nem cidadãos, eles são, enfim, estrangeiros que moram nas proximidades, mas não têm direito à cidadania. Os ilotas, terceiro grupo social, e a grande parte da população, inclusive, eram de propriedade do governo espartano e eram entregues aos cidadãos espartanos para trabalhar em suas propriedades. O senhor Roberto comentou, aos 30 anos de idade, o já adulto guerreiro espartano receberia uma esposa. Não me pergunte se ela podia escolher, acredita-se que não. Mas também receberia uma porção, um número, né, de ilotas que são servos, eles não são escravizados. Comentei que era 80, mas enfim, um número hipotético, para nós termos uma ideia, até pelo tamanho da proporção de cidadãos, que não chegava a quase 40 mil habitantes, que eram legítimos espartanos, e uma proporção muito grande de ilotas, que passava de 100 mil, né, que viviam nas regiões que estavam submetidos ao domínio do governo espartano. Então é só para fazer esse adeno aqui, que é uma hipótese de números, para nós termos uma noção de quantos trabalhavam. São servos que trabalhavam nas terras, né, agrícolas. O professor Roberto comentou que os espartanos não podem fazer atividades que não estejam relacionadas à guerra. Inclusive, poderiam ser alvos de algum tipo de punição. Ah, sim, e os ilotas eram descendentes dos messênios. Ah, chegou o grande momento. Vamos lá? Preparados? Atentos? Vamos ver se vocês vão mandar bem, como sempre, no nosso quiz aí. Vamos responder junto. Qual o nome do campo de treinamento do Estado espartano, onde as crianças eram levadas aos 7 anos de idade? Letra A, Eclésia. Letra B, Agogê. Letra C, Éforo. Ou letra D, Jerúsia. Letra A, B, C ou D? Muito bem! A galerinha do 6º ano acertou a letra B, Agogê. Ô, professor, como é que você sabe? Vocês esqueceram do poder da telecinese. E aí, vamos mais uma? Nome dado à assembleia formado por cidadãos espartanos, isto é, espartanos com 30 anos ou mais. O nome dessa assembleia chamava-se Ápela, B, Éforos, C, Jerúsia, ou letra D, Messênios? Letra A, B, C ou D? Muito bem! A galerinha manda sempre muito bem comigo. Letra A Ápela. Fechamos então, galera? O que vocês viram comigo hoje? Origem de Esparta, a educação espartana, demos um foco bem bacana na militarização, política espartana e a sociedade. A aula que vem, vamos ver a sociedade. Olha, comentei sobre as mulheres de Atenas e de Esparta, como diria Chico Buarque, não perca essa aula. Show de bola. Cotidiano na Grécia Antiga, cidadãos estrangeiros escravizados na Grécia Antiga. Só agradecimentos a todos vocês que estiveram junto comigo. Mais uma aula do Aula Paraná. Mandar um abração a toda a galera do 6º ano. Eu e a professora Viviana, nossos agradecimentos. Professora Viviana, valeu. Junto com a gente aí. Próxima aula, se encontramos. Folga, galerinha, nos estudos. Força, fé no coração. Até a próxima. Valeu!